Você certamente, se já começou a falar sobre investimentos com seus familiares, deve ter encontrado aquele seu tiozão que falou assim: ah, não vai investir nesses negócios, invista em imóveis, porque imóveis são bem seguros e você nunca perde dinheiro. Será que isso é verdade? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar para você um pouco sobre quais as vantagens e desvantagens de investir em imóveis e qual é o melhor caminho para começar a investir em imóveis. Eu sou o Lucas Cavalcante, sou sócio aqui do Manual do Mercado e quero convidar você a já se inscrever no nosso canal e também a curtir esse vídeo, deixar aí seu like, seu comentário também, se ficar com alguma dúvida e se gostar do vídeo. Por que investimos em imóveis? Quais as razões para esse seu tiozão e também meu tiozão ficar falando sempre que imóvel é o melhor investimento de todos? Primeiro, porque eles falam que imóvel é um negócio seguro, que você controla, que você vê, que tem uma forma física. Então, para muitas pessoas que não são acostumadas com esse universo tech, investir em coisas mais palpáveis é sempre mais seguro do que simplesmente abrir o aplicativo e comprar algum investimento de renda fixa ou de renda variável que você não vê, não sabe nem onde está. A gente sabe que de fato no mercado financeiro as coisas não são bem assim. Hoje existe toda uma legislação, existem órgãos reguladores que tornam esse mercado cada vez mais seguro. Mas para grande parte da população brasileira, investir nesses imóveis de forma física é sempre uma opção mais segura. Nós não discordamos disso, não achamos que investir em imóveis seja uma péssima opção. Nós achamos, na verdade, que investir em imóveis é sim uma bela forma de você aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. Mas aí eu quero fazer a pergunta para você: será que investir em imóvel comprando o imóvel físico é a melhor forma de investir em imóvel? Essa é a grande pergunta que eu quero responder nesse vídeo. Se você já estuda um pouco de mercado, já tem um tempo que está analisando, pensando em começar a investir, ou mesmo se você já é um investidor ou profissional da área, você já ouviu falar de fundos imobiliários. Eu quero fazer com você aqui um paralelo durante esse vídeo para falar sobre as vantagens e desvantagens de investir em imóveis através da aquisição física, de fato você indo em uma construtora ou numa imobiliária e comprando um imóvel, ou pegando todo esse dinheiro que você tem, ao invés de comprar um imóvel, comprar cotas de diversos fundos imobiliários. Então, segue comigo aí o roteiro. A primeira vantagem de investir em imóveis, de fato, é a cobertura da inflação. Você percebe que ao longo do tempo, os imóveis eles ganham valor. Esse é um dos grandes argumentos de todos aqueles tiozões, né, que falam: ó, nunca invista em outras coisas, só em imóveis, porque imóvel se valoriza ao longo do tempo. Isso é verdade. Existe um negócio chamado inflação e apenas ativos reais conseguem cobrir ou repassar essa inflação no valor. Se você pegar 100 mil reais e colocar ele na sua carteira, no seu cofre ou debaixo do seu colchão hoje, daqui a 5 anos, aqueles 100 mil reais provavelmente não vai valer tanta coisa. Se você pegar 100 mil reais e comprar no imóvel hoje, daqui ao mesmo período de tempo, você vai ver que aquele imóvel está custando mais do que 100 mil reais. Isso significa apenas que o imóvel consegue repassar a inflação, ou seja, ele consegue cobrir a inflação, ele devolve para você tudo o que a sua moeda perdeu de poder de compra, certo? Mas será que apenas os imóveis físicos oferecem esse tipo de cobertura? Será que os fundos imobiliários não oferecem? Vamos lá, como é que você cobre a inflação quando você compra um imóvel? Primeiro, você precisa reajustar os aluguéis dos seus inquilinos. Mas imagina só que você comprou um imóvel apenas, ou seja, você tem seu investimento todo concentrado em um único ativo e você tem apenas uma família ou um inquilino que moram, que alugam, que celebraram aquele contrato de aluguel com você, e aí essa família está passando por momentos financeiros mais difíceis. Um perdeu o emprego, o outro ainda está entrando na faculdade, o outro tem uma renda um pouco comprometida, e aí você chega para esse inquilino e fala: olha, precisamos aumentar o valor do aluguel para poder acompanhar aqui o padrão do mercado. Provavelmente essa família que está passando por dificuldades financeiras vai ter alguma dificuldade de pagar esse aluguel de forma corrigida, ou mesmo de não atrasar esse pagamento. Quando você faz investimento em fundos imobiliários, você também tem inquilinos, e você também tem inquilinos que podem ter dificuldades financeiras em arcar com seus aluguéis, mas são inquilinos muito mais qualificados. Por quê? Quando você está comprando um fundo imobiliário, você está comprando imóveis mais qualificados, imóveis de alto padrão na sua grande maioria, para locatários, para pessoas que celebraram aquele contrato de aluguel com muito mais poder aquisitivo. Eu estou falando, por exemplo, de você alugar um galpão logístico para a Volkswagen, como exemplo, ou mesmo você alugar um galpão para a Petrobras ou para a Magazine Luiza, para players que têm mais poder aquisitivo. Então é bem mais difícil que uma empresa como essa, de alto porte,
às vezes listado em bolsa de valores, tenha dificuldade de repassar a inflação nos seus aluguéis, ou seja, é mais fácil que a Petrobras consiga pagar os seus aluguéis corrigidos pela inflação do que um inquilino apenas. Sem contar aqui, quando você está comprando fundo imobiliário, você está comprando vários imóveis e esses vários imóveis possuem vários inquilinos. Então, a dificuldade que você vai ter de ter toda a sua renda de aluguel descoberta da inflação é bem maior quando você tem vários inquilinos, porque se um ou dois não conseguem pagar, você tem um leque de outros inquilinos que conseguem. Então, nós vemos que repassar a inflação, de fato, é uma vantagem que investir em imóveis tem, mas talvez investir diretamente nos imóveis e não via fundos imobiliários possa ser mais arriscado. A segunda vantagem que a gente tem quando fala de investir em imóveis é a recorrência de renda. Todo mundo gosta de receber aquele dividendo mensal, de ter aquele valor na sua conta que você usa para comprar mais investimentos ou mesmo para bancar seu próprio custo de vida. Você tem ali um aluguel que você com ele já paga por exemplo, a faculdade do seu filho, ou você faz toda a feira da sua casa, você paga plano de saúde, enfim. Todo mundo tem um destino para dar com essa renda recorrente. E investir em imóvel é sempre atrativo porque se pensa, se eu investo em imóveis, eu vou ter renda todos os meses. E de fato você tem, porque você vai ter aluguéis entrando na sua conta mensalmente. Isso se você fez um contrato de aluguel lá com o teu inquilino, de pagar mensalmente, né? Eu particularmente vivo de aluguel e pago meu aluguel uma vez por ano. O senhorzinho que aluga o apartamento para mim, ele só recebe uma vez por ano, mas de outros inquilinos ele recebe mensalmente. Isso depende muito do contrato que é celebrado, mas a verdade permanece. Existe renda recorrente, isso é muito bom. Mas será que nos fundos imobiliários não é também interessante essa renda recorrente? Veja bem, a mesma hipótese que a gente trouxe aqui quando falou sobre repasse de inflação. Se você tem um único imóvel, você tem ali 400 mil reais e você compra um apartamento e coloca ele para alugar. Se você tiver dificuldade com um inquilino, você teve dificuldade com todos os inquilinos, porque você só tem ele. Então, se o teu inquilino passou por uma dificuldade financeira, teve um imprevisto, aconteceu um acidente, ele não pôde pagar o aluguel naquele mês ou atrasou durante 3 meses, você vai ter muita dor de cabeça, porque você vai ter que cobrar isso, talvez exercer alguma cláusula do contrato para despejá-lo. Isso vai dar uma burocracia, uma dor de cabeça tamanha para você. Quando você investe em fundos imobiliários, você também tem a recorrência da renda, e isso é muito interessante porque você vê que o fluxo ele é bem contínuo, ele é mensal de fato, e ele é muito mais previsível. Por quê? Porque eu estou falando de vários inquilinos, dezenas e centenas às vezes de inquilinos. Então eu não estou falando de um único inquilino. Quando a gente tem, por exemplo, uma pandemia, durante a pandemia muitas pessoas pararam de pagar aluguéis, foi até tramitada no Congresso uma lei para dar desconto nos aluguéis, enfim, acabou que não deu em nada isso. Mas a gente sabe que muitas pessoas fizeram acordos com seus locatários para ajustar ali, locadores, perdão, para ajustar ali aqueles valores, porque estava ficando simplesmente impraticável. Quem você acha que vai ter mais dificuldade de pagar um aluguel? Você acha que é o Banco Itaú, que tem lá as unidades espalhadas no Brasil alugadas para fundos, ou mesmo o seu locatário, que você tem um único apartamento que ele te paga lá 2 mil reais de aluguel? Bom, a chance é que uma pessoa física ela tenha menos porte financeiro para arcar com esses aluguéis durante períodos de crise, e empresas elas tenham reservas maiores e que elas possam sim pagar com menos dificuldade, ainda que atrasem. Obviamente podem atrasar. Se você tem uma carteira de fundos imobiliários com mais de um fundo imobiliário e esses fundos imobiliários investindo cada um deles em mais de um imóvel, dificilmente você verá todos os inquilinos de uma vez só atrasando os aluguéis, a menos que o Brasil quebre, tá? Então isso aí, se o Brasil quebrar, pode ter certeza que o seu inquilino não escapou da conta e ele também vai quebrar, ele também vai atrasar os seus aluguéis. Então a renda recorrente, ela é sim uma vantagem dos imóveis, mas ela ainda é mais vantajosa via fundos imobiliários. A terceira grande vantagem de você investir em fundos imobiliários ou imóveis especificamente é segurança. Então, quando você vai investir em alguma coisa, você sempre se preocupa com rentabilidade e com risco. A gente já viu um pouco aqui sobre rentabilidade, questão de quanto que esses imóveis distribuem de renda, mas eles também têm risco. E o imóvel ele tem um risco muito baixo. Por quê? Porque você não tem volatilidade no preço, por exemplo. Quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, você comprou ali por 10 reais, no outro dia ela está 11, no outro dia ela está 9. Então, assim, tem sempre esse risco. Volatilidade, para o pessoal que é da área de mercado financeiro, é igual a risco. Então, se você tem volatilidade, você tem risco.
No imóvel não, você pagou aquele valor e ali você fica aguardando até que chegue um comprador e ofereça um preço justo para você poder vender. Quem sabe com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, enfim, leva o prazo que for. Então qual a lógica do negócio? O imóvel eu comprei, no outro dia o valor dele é o mesmo. Eu não vou ter volatilidade. Será que é isso mesmo? Quando a gente compra fundos imobiliários, a gente sabe que fundo imobiliário é negociado em bolsa. E quando a bolsa passa por dias maus, as cotas baixam de preço, diminuem, caem. E aí você pode comprar uma cota por R$100, agora ela está negociando a 97. Estou perdendo aqui 3%, que negócio ruim. Será que isso também não acontece com os imóveis físicos? De fato, acontece, só que não de forma padronizada, e nem de forma organizada, e nem mesmo de forma visível. O problema é que quando a gente olha para fundo imobiliário, a gente vê quanto que está custando a cota dele ali no mercado em tempo real. Você pega o seu telefone, abre o aplicativo e você vê quanto que está custando aquela cota que você pagou. Mas será que se a gente visse numa telinha, no celular, ou mesmo numa parede, no nosso imóvel, quanto aquele imóvel está custando, será que não ficaríamos tão angustiados quanto ficamos quando as cotas dos nossos fundos imobiliários caem? Por exemplo, você comprou um apartamento por R$500.000 e aí o teu vizinho de andar ou de prédio ali naquela região, com um apartamento de metragem similar, vendeu o mesmo apartamento para uma pessoa por 450. Se ele tivesse feito isso na bolsa de valores, sabe o que teria acontecido com o valor do seu apartamento, por ser similar ao dele, quem sabe o seu vizinho ali do prédio, o seu apartamento teria caído para R$450.000. Então você comprou por 500 mil, o teu vizinho que vendeu apartamento igual por 450 fez com que o preço do seu se desvalorizasse também automaticamente. A questão é que você não vê isso em uma tela. Nos fundos imobiliários você vê, porque só basta abrir o aplicativo e você vê que está caindo ali, porque alguma pessoa vendeu o fundo imobiliário por R$97. Então o preço que marca é o preço da última negociação. Então ele vai aparecer R$97 para você. Quando você investe no imóvel físico, de fato, você não vê essa telinha. Então o problema não é a volatilidade nos preços. A volatilidade nos preços existe nos dois ambientes. O problema é a visibilidade desta volatilidade e como que ela é tratada pessoalmente, emocionalmente, por cada investidor, por cada pessoa, por cada indivíduo. Tem pessoas que ficam angustiadas, preferem vender tudo para não achar que vai perder o resto de todo o dinheiro. Tem pessoas que preferem se acostumar com isso e aproveitar as oportunidades que a vida dá de comprar bons negócios, bons imóveis baratos. Então, investir em imóvel é seguro, sim. Tem volatilidade? Tem pouca. Mas investir em fundo imobiliário te dá, por outro lado, a possibilidade de enxergar quando aquele imóvel está sendo negociado a preços mais baratos e você poder comprar ele lá embaixo, como por exemplo esse apartamento de 500 mil que o teu vizinho vendeu a 450. Se os teus apartamentos ali fossem listados na bolsa, você veria que tem gente comprando aquele imóvel por 450. Talvez você pudesse comprar o seu imóvel ali pagando R$50.000 mais barato, mas como você não tem essa visibilidade quando se trata de imóveis físicos, você também não consegue capturar tantas oportunidades, a não ser que você tenha um bom corretor, e ter um bom corretor hoje você sabe que custa bastante caro. Mas vamos lá, não são só flores, tá? Investir em imóveis também tem bastante dificuldade, tem bastante desvantagem, tem coisas ruins, como por exemplo a vacância. A vacância, ela é o risco que você corre de não ter ninguém usufruindo do seu imóvel, ninguém celebrando um contrato com você. Isso significa que você só vai ganhar de um lado, que é na valorização do seu imóvel ao longo do tempo, mas ele não vai gerar nenhuma renda extra durante esse período que ele está sem locador. Então, por exemplo, se você comprou ali uma sala comercial e você está com 3 meses de sala comercial esperando alguém alugar, você está pagando condomínio, está tendo despesa, mas você sabe que a longo prazo aquela sala deve valer mais, o valor daquele imóvel deve se apreciar com o tempo, se for obviamente um bom imóvel, numa boa localização. Mas se você não está recebendo renda nenhuma, o retorno fica muito baixo. Basicamente você está ganhando só IPCA, você está ganhando só inflação. Você está ganhando inflação e no outro lado, na sua feira, você está pagando inflação. No final, se eu confronto um pelo outro, você não ficou mais rico, você empatou, você só não ficou negativo, o que já é bom, mas você não ficou mais rico. Então, se você não tem essa renda recorrente, isso é bem ruim. A gente falou disso lá no começo do vídeo. E quando a gente fala de vacância, é justamente esse risco de não ter inquilino. Imóvel realmente tem esse perigo, você pode ficar sem inquilinos. Mas onde é que é mais fácil você ficar sem inquilinos? Investindo em imóvel físico diretamente ou investindo via fundos imobiliários? Quando você investe em fundos imobiliários, como eu já falei aqui, você está investindo em imóveis de diversas categorias, diversos gestores, diversas localizações, diversos estados, diversas finalidades, diversos locatários. Então, se você tem 30 empresas alugando os galpões logísticos que você tem, por exemplo, no seu fundo de investimentos BTLG ou no próprio HGLG, seja qual for o fundo, você vai ter ali muito menos chance de pegar o extrato do mês e ver que não entrou R$1 de aluguel. Por quê? Porque
é muito difícil todo mundo deixar os imóveis ao mesmo tempo. Você viu que na pandemia, onde mesmo shoppings ficaram sem poder serem frequentados, muitas salas dentro dos imóveis, né, dos shoppings, não foram entregues. As pessoas, as empresas continuaram lá, mesmo fazendo serviços remotos, entregas, inventaram um novo jeito de ganhar dinheiro, mesmo estando no shopping. Ou seja, até a pandemia não foi suficiente para que contratos de aluguel de shopping fossem rescindidos. E isso mostra bastante robustez dessa indústria. Já no outro lado, quando você aluga um imóvel, uma sala comercial, por exemplo, um imóvel menos qualificado, um imóvel mais barato, para inquilinos, obviamente, também de menor poder aquisitivo, você tem muito mais chance de ver esse seu inquilino pedindo para renegociar os termos ou mesmo entregando a sala porque não tem mais condição de pagar. Então, vacância é um risco que existe tanto no imóvel físico como no fundo imobiliário. Mas eu acredito que é muito mais arriscado aqui no imóvel físico, porque às vezes você só tem um ou dois imóveis. Se você tem dois imóveis e um inquilino pediu para entregar o imóvel, você perdeu 50% da sua renda mensal. Nos dois existe o risco, mas é bem menos arriscado no fundo imobiliário. Uma segunda grande desvantagem dos imóveis são os custos e as burocracias documentais. Se você já comprou um imóvel ou você pretende comprar, está negociando com alguma corretora, você sabendo o que eu estou falando. Aqui no Brasil se paga imposto sobre transmissão de bens imóveis, você tem escritura, você tem custos com a imobiliária, você tem uma série de burocracias, às vezes certidões que você tem que tirar junto à prefeitura, às vezes no cartório. Tudo isso gera duas coisas: despesas e dor de cabeça. Coisas que os brasileiros já têm de rumo e ninguém precisa arrumar mais. Então, investir em imóvel tem essa burocracia. Sim, tem um lado bom, a gente já falou aqui da renda, já falou que você consegue repassar a inflação, já falou de bastante coisa, que é seguro, mas tem esse lado bem ruim. No fundo imobiliário, será que não existe isso? Claro que existe, mas qual é a vantagem para você? Toda essa parte, ela é tocada por uma equipe de gestores profissionais. Então, os gestores que estão tomando conta do fundo de investimento, eles fazem toda essa burocracia. Você que é cotista, você vai receber apenas os comunicados e as chamadas para as assembleias, para votar alguma decisão de venda de um imóvel, de compra, enfim. Mas você não vai ter que correr atrás de fazer todo esse despacho. Isso poderia sair caro para você, se você for comprar um imóvel ou vender um imóvel, de contratar um despachante para resolver toda essa documentação, ou poderia lhe dar bastante dor de cabeça se você tentasse resolver tudo isso sozinho, que não é nem um pouco fácil, ainda mais porque estamos tratando de Brasil, um país que não cansa de ser burocrático. Então, no fundo imobiliário você também tem esses problemas de documentação, mas são todos, vamos dizer assim, sanados ou tratados pela própria gestão do fundo. Você, investidor, você não precisa se preocupar com isso. Em compensação, lá nos imóveis físicos, é você mesmo que tem que resolver, ou pagar um profissional que também não está barato para resolver toda essa documentação. E agora vamos para a desvantagem, que é uma das mais importantes para separar imóveis físicos de fundos imobiliários: tributação. Quando você recebe ali o seu aluguel daquele inquilino que pagou aquele valor X, você vai ter que pagar imposto de renda. É isso mesmo. O leão, ele não dorme, o leão está sempre procurando novas receitas. Então, quando você é investidor, você paga para a Receita Federal o seu imposto de renda quando você está recebendo os aluguéis daqueles investimentos que você fez nos imóveis, ali quem sabe flats, galpões logísticos ou mesmo salas comerciais, pegou, juntou seu dinheirinho, foi lá e comprou esses imóveis. Você vai ter que pagar imposto de renda. São todos os brasileiros que pagam? Não, sabemos que não é, mas qual é o certo? É pagar. Então, tem gente que fala assim: não vou comparar fundo imobiliário com o imóvel, porque o imóvel ele paga imposto de renda, o fundo imobiliário é isento, não paga e tudo mais. Tem gente que tem esse raciocínio. Já outras pessoas preferem pensar: mas eu não faço conta com imposto porque eu não pago, e aí eu torno o imóvel, investindo em imóvel, mais atraente, porque eu não vou pagar imposto de renda. Não acho uma comparação justa. Prefiro comparar com a renda real, porque mesmo que muitas pessoas não paguem, mesmo que a fiscalização seja difícil, você é sim obrigado a pagar. Já no fundo imobiliário, você faz sim pagamentos de imposto quando você tem, por exemplo, ganho de capital e tudo mais. Contudo, você, quando é investidor e está recebendo os aluguéis na sua conta, você não vai pagar imposto de renda. É isso mesmo. Essa renda, esses aluguéis que você recebeu aí são isentos. E quando é que isso vai acabar? Não sabemos. A legislação pode mudar a qualquer momento, mas o governo já deu uma boa sinalizada de que, dado que essa indústria é uma indústria bem recente, a indústria de fundos imobiliários, não temos muito mais que 10 anos de fundos imobiliários no Brasil, e majoritariamente formado por pessoas físicas, seria como jogar um grande balde de água fria na indústria, tributá-la. Então, tributar os fundos imobiliários é algo que não deve passar nem tão cedo. Talvez dividendos de ações de empresas, sim. De fundos imobiliários, eu já acho bastante difícil. Então, quando você vai investir no imóvel, você vai ter essa desvantagem. Você vai precisar, sim, apurar imposto de renda. Já nos fundos imobiliários, toda a renda que você recebe, ela é
e Z. Pessoal, com esse vídeo aqui chegando ao fim, qual é a minha conclusão, o meu objetivo geral? Não é desanimá-lo a investir em imóveis. Se você é um cara que gosta bastante de investir em imóveis, se você tem uma construtora, de repente você tem família na área, continue, tá? Não estou querendo desestimular você de nenhuma forma. Mas se você é um investidor amador, se você é alguém leigo, se você é alguém que não tem experiência nenhuma com imóveis, com construção, e você está pensando em se aventurar nesse mercado, eu teria bastante cuidado. O mercado imobiliário é um mercado que ele não costuma dar segundas chances. Se você fizer um movimento errado, você vai perder bastante dinheiro e é bem difícil você recuperar. Talvez um caminho mais fácil, um caminho mais democrático, um caminho, vamos dizer assim, menos turbulento, seja começar adquirindo boas cotas de fundos de investimento. Até porque, quando você vai comprar um fundo de investimento, você pode colocar uma parte pequena do seu capital para você conhecer, para você se adaptar. Já quando você está comprando um imóvel que custa 500 mil reais, você não pode comprar apenas a sala e a cozinha por 150 mil e deixar os quartos para outra pessoa comprar. Não dá para fazer isso. Você tem que comprar tudo. Da mesma forma, você tem que vender tudo quando precisar do dinheiro de volta. Já aqui no fundo imobiliário, não. Essa facilidade de entrar, entrando com menos, e essa facilidade de saindo já com uma parte, deixando a outra, torna a indústria de fundos imobiliários um excelente veículo para se investir no mercado imobiliário, que é um mercado que nunca vai deixar de ser interessante no Brasil, se for bem feito, se for feito por pessoas experientes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aí nos comentários se você já investe em fundos imobiliários, quais as experiências você já teve com esses ativos, ou mesmo em imóveis físicos, se tem sido uma experiência legal ou se tem sido uma experiência que tem deixado a desejar. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, a gente vai ter sempre bom conteúdo aqui para vocês, e também acompanhar nosso Instagram, nossas redes sociais, Manual de Mercado. Lá a gente está sempre fazendo lives, conversando com pessoas importantes no mercado financeiro e distribuindo conhecimento à vontade aí para todos vocês. Até a próxima, um grande abraço.